Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Leonardo, sou doutorando pelo LEP, Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, da FCA Unicamp. Venho aqui hoje apresentar para você meu estudo de doutorado, que vem sendo aí financiado com o apoio da CNPq. A gente vai falar nesse estudo que eu venho realizando sob a orientação do professor Alcides Scaglia, né, sobre o tema da moralidade, da ética, dentro das competições infantis, tendo como foco o treinador e as suas atitudes e também aquilo que isso desdobra para a sua formação profissional. Tá? O tema é como deve agir o treinador e a treinadora que eu quero ser, dilemas morais em meio às competições infantis. Tudo inicia no final do meu mestrado, quando, nesse estudo que está no prelo para sair, né, deve sair em breve, a gente chega a algumas conclusões bastante preocupantes em relação ao cenário esportivo e competitivo do handebol paulista. Tá? Preocupante, porque no momento em que a gente faz essa análise, a gente tem um viés para entender esse processo, que eu tento desconstruir ou reconstruir esse olhar no meu doutorado. O que a gente encontra? Que as tentativas de fazerem o que a gente chama de engenharia competitiva, ou seja, mudanças na competição de crianças e jovens no handebol paulista, acaba sendo limitada pelas ações dos treinadores, que se utilizam de ações de trapaça ou jogabilidade. Né? Para você entender, trapaça, quebrar as regras do jogo, e jogabilidade, fazer uso da regra do jogo sem quebrar essa regra. E quais regras que eram frutos desse processo? Exatamente as regras adaptadas. Tá? Quando a gente vai fazer uma análise posterior, finalizado o mestrado, iniciando os processos do doutorado, a gente percebe que as trapaças, que são aquelas atitudes de quebrar a regra, na verdade, não se caracterizam como trapaça no ambiente competitivo do handebol paulista. Por quê? Porque a trapaça, ela pressupõe você quebrar uma regra que constitui o jogo, segundo a Dewey, né, essa autora aqui. Mas o que acontece no cenário que a gente estudou é que, embora a regra que gera maior número de trapaças, que é a regra da obrigatoriedade do uso da marcação individual, esteja contida nos regulamentos adaptados, há, por meio dos relatos dos treinadores e dos árbitros, né, a possibilidade da gente induzir, né, da gente concluir que mesmo mediante o não cumprimento dessa regra, ou seja, treinadores que não cumprem a marcação individual, que deixam de colocar a criançada para marcar individual, fazendo uso de estratégias que vão tentando induzir, né, as pessoas a achar que é individual, mas que na realidade não é uma marcação individual, elas acabam sendo aceitas pela arbitragem. A arbitragem meio que não se responsabiliza tanto por essa questão. E aí o que acontece? Ao jogar a responsabilidade para que os treinadores, que são aqueles que incluem essa regra na competição, cumpram ou não essa regra, o que está no regulamento vira, na verdade, um acordo, vira uma espécie de acordo que os treinadores têm que tentar cumprir e os árbitros meio que abrem mão de se preocupar. Então, isso acaba não se caracterizando como uma trapaça em si, porque, embora esteja na regra, a decisão de realizar ou não está muito mais nas escolhas que o treinador realiza do que necessariamente na tentativa dos árbitros em ficarem de olho para ver se os treinadores estão ou não cumprindo e punir, né? Parar o jogo, apitar faltas, dar os cartões, tudo aquilo que está previsto no regulamento. A jogabilidade, por outro lado, né, também acontece sobre a marcação individual e é realizada no momento do ataque. Então, os treinadores eles optam por criar o que a gente chama de abertura da quadra. Então, eles abrem a quadra colocando seus atacantes, né, seus armadores e pontas, cada um nos cantinhos da quadra, próximo das linhas laterais da quadra. Como a marcação tem que ser individual, a equipe adversária encosta nesses jogadores e cria um grande buraco no meio da quadra que é explorado pelo principal e pelo melhor jogador e pela melhor jogadora da equipe. Isso não fere a regra do jogo, está no nível da escolha do treinador. Por que é importante entender que está no nível da escolha do treinador tanto o que a gente denominou como jogabilidade, como até mesmo a não obediência à regra da marcação individual? Porque, segundo a Dewey, para se caracterizar uma conduta moralmente inserida nessa esfera, é necessário
que sejam feitas escolhas, e não simplesmente uma obediência a uma regra que está colocada lá e que se eu não obedecer o jogo para, tá? E aí o Vasquez vai dizer para a gente uma coisa muito interessante, né? Realizar escolhas diante de outras, né, acaba sendo a grande característica de uma conduta moral. E escolhas que podem se transformar em podem ser cujas responsabilidades, cujas consequências são dadas ao seu agente. O Morin vai complementar, né, essa concepção dizendo: apesar do agente ser o responsável pelas consequências dos atos, nem sempre esses atos resultam em condutas lineares com as intenções de quem realiza. O Morin ele vai começar a mostrar, então, o grau de complexidade que tem essa questão das condutas morais. O problema de pesquisa e os objetivos de pesquisa, tá? O problema está no entorno dessas duas perguntas, que são perguntas apresentadas, são derivadas, eu reescrevo duas grandes perguntas que estão na obra do Yves de Lattaille e também na obra do Paul Ricoeur, que é: que treinador eu quero ser, no sentido de qual vida eu quero ter, e que treinador eu devo ser, no sentido de quais são os meus deveres, como eu devo agir, né? Então nós temos aqui dois planos, um das aspirações pessoais, o outro que na nossa conjuntura, né, serão o comprometimento pedagógico do treinador para com as crianças que estão com ele em quadra. E disso a gente tem que deriva, né, essa seguinte pergunta: como delibera o treinador e a treinadora ao transgredir a regra? Então eu já vou direto no conceito de transgressão, porque é o conceito que advém do meu mestrado. Uma justificação importante, que eu acho que é a mudança de olhar que eu tenho do mestrado para o doutorado, é a seguinte: o Morin, ele no seu livro O Método 6, né, que ele vai falar de ética, ele fala o seguinte, né? O paradoxo atual, né, em relação à questão da ética, da moral, consiste em que, na época atual de falta de fundamento ético, há um excesso de juízos morais, e aí ele vai complementar, julgamentos da moralina. A moralina é um termo nietzschiano que é mais ou menos aquela sensação de me sentir superior ao outro, rebaixando ele e colocando, julgando sempre as suas ações como inferiores, erradas. E é isso que o Morin vem trazer depois, né? No sentido da indignação, da culpabilização, da reprovação, das denúncias virtuosas. Você é desonesto, mentiroso, enganador, manipulador, canalha, né? Então, o que o Morin está dizendo aqui? Quando nós vamos fazer qualquer atitude, qualquer estudo, qualquer julgamento moral, a gente tem que tomar um certo cuidado para que nós não caiamos, né, nessa concepção da moralina. Então, o que eu tento fazer nesse meu doutorado é não julgar a priori o treinador que transgride a regra, como geralmente a gente faz, né? A minha intenção é tentar fazer com que nós tentemos entender o que leva o treinador a realizar essas ações, de modo a tentar entender também se aquilo que ele faz é de fato imoral, embora caracterize uma transgressão. Será que não existem outros motivos que levam eles e elas, né, a propor para os seus atletas que transgridam a regra do jogo, né, que as suas escolhas sejam essas? Então, a ideia é fugir dessa concepção de superioridade de quem analisa, né? Eu costumo dizer, descer da nossa torre de marfim em que a gente opina, né, dentro da universidade sobre tudo e sobre todos, sair dessa concepção de denúncia e me inserir, né, da tentativa de compreender esse indivíduo que está em quadra. Também não tenho como objetivo nesse estudo tentar entender o que leva, quais são as transferências treinador-atleta. Não é isso, eu quero analisar o treinador no seu nível, na sua convicção de ação. Os objetivos, né, então eu já dei uma adiantada, mas é isso. Primeiro, compreender do ponto de vista do treinador e da treinadora os motivos que levam à transgressão das regras do handball modificado a partir de seus quereres, aspirações, desejos, deveres, obrigações, tá? Compreender que tipo de perspectiva ética ou moral, já vou explicar isso direitinho, predomina em estudos que avançam sobre a temática da moral no esporte de crianças. A ideia é tentar analisar se sustenta numa perspectiva moral
da obrigação, que eu vou detalhar depois, ou existe abertura ética para buscar as interpretações dos treinadores, das crianças envolvidas no esporte, acerca das questões relacionadas à trapaça, cumprimento da regra, enfim, a relação com o adversário. Apresentar as relações entre o esportear, o processo que civiliza o jogo a partir de seu regramento, logo o moraliza, e o jogar, a manifestação do impulso lúdico, portanto, a característica ética e as relações com o conceito de trapaça e jogabilidade. Então, a gente já está vendo aqui que eu faço uma distinção entre ética e moral, que eu vou explicar adiante. Analisar se as deliberações dos treinadores e treinadoras, diante dos dilemas enfrentados na competição, resultam em transgressões que podem fazer dos quereres éticos um caminho que valoriza o pedagógico frente ao dever da norma. Então, é tentar identificar se a trapaça e a jogabilidade elas têm justificação pedagógica. O marco teórico ele passa primeiro pelo conceito de ética e moral, que, embora coincidentes, né, para muitos autores, eles também podem ser interpretados de maneiras distintas a partir de pequenas nuances. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu estudo, quero deixar claro para vocês, é distinguir ética de moral. A ética ela vai ser compreendida como a estima do que é bom, né, para buscar, né, para a busca de uma vida boa, um fim último, né, buscar algo na sua vida. Por isso está no nível das aspirações, baseado em intenções, convenções e singularidades dos casos. Então, cada caso é um caso. E isso caracteriza a corrente teleológica da boa vida para o Ricoeur. Moral como imposição do que é obrigatório, né, que alimenta um sentimento de dever, de pretensão universal. Então, é tentar agir de maneira que aquilo que eu faço aqui seja bom irrestritamente em qualquer cenário que eu esteja inserido. Isso caracteriza a corrente deontológica da norma. Aqui eu tenho um quadro síntese, depois você pode dar uma pausada no vídeo, analisar aí as diferenças de conceitos entre a questão da teleologia e da deontologia baseado nesses autores, Deleuze, Latarle, Ricoeur, Aronnick e o Vasquez. O marco teórico, então, do meu trabalho perpassa por esse modelo que eu formulo a partir de Paul Ricoeur, que é o seguinte: quando nós vamos deliberar sobre algo, o primeiro ponto de apoio são os nossos desejos, são as nossas intenções e aspirações éticas, tá? Para que a gente possa agir de fato, é necessário e importante que a gente faça o quê? Um passe pelo crivo moral. Então, embora a ética seja uma característica que tem primazia sobre a moral, ao agir eticamente, simplesmente, eu posso estar partindo de uma convicção que, às vezes, necessita de um crivo, de um olhar mais crítico. Ao passar pela moral, eu posso ter dois caminhos. Entender que aquilo que eu desejo é também o que eu devo fazer, ou que aquilo que eu quero não se alinha com os deveres do ambiente em que eu estou inserido, gerando os conflitos. E aí, segundo o Ricoeur, há um retorno à ética. Então, quando a gente chega numa situação de conflito, nós temos que fazer o quê? Recorrer à ética para que nós estabeleçamos uma convicção crítica e aí possamos deliberar e agir efetivamente. Tá? Sobre conflitos, né, os dilemas, Yves de Latarle, ele é um autor que ele caminha muito mais no sentido da moral no final do seu trabalho, né? Ele vai denominar como dilema moral aquele em que dois deveres se oponham, de modo que, ao escolher um, o agente deixa imediatamente de cumprir outro dever. É um baita de um paradoxo, né? Eu deixo de cumprir um dever para cumprir outro. Isso diverge de dilemas pessoais, nos quais um dever se opõe a um querer. Então, para o Latarle, quando eu quero algo e opto pelo querer e deixo o dever de lado, eu estou num dilema pessoal. E o Paul Ricoeur vai dizer o seguinte: mediante casos difíceis, né, que são os conflitos, é que nós temos ali os limites da concepção da moral deontológica, né, mostrando que nem sempre os conflitos são compostos por dois deveres, né, mas pode ser composto por um dever que não é capaz de se cumprir visando o respeito do outro. E pretendo com isso abrir, né, a possibilidade de conceituar a ideia de dilemas pedagógicos morais. Bem, é isso. Essa é a base teórica que eu tenho trabalhado. Espero que você possa aí ter entendido as ideias desse estudo. Um abraço. Até mais.